dias de guerra, de fome, de pestes, de terremotos, maremotos e tantas outras tragédias de morte e de doenças em todo o mundo. Eis que o Senhor Jesus disse em Marcos: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes, mas isso será o princípio das dores. Jesus profetizou que os sinais dos tempos anunciariam sua volta, a volta para buscar os que são seus, os remidos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus virá no dia em que ninguém se espera e arrebatará sua igreja para que os crentes em Cristo vivam sempre com o Senhor. Paulo ensinou a igreja dizendo: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse tempo, todos os remidos em Jesus Cristo terão que passar pelo tribunal de Cristo para receberem as suas coroas de acordo com o que fizeram aqui na igreja enquanto estavam no mundo. Paulo ensinou a igreja dizendo: porque é necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Imaginemos se de repente tudo escurecesse e você ouvisse uma voz dizendo: grande juízo. Júlia, apresente-se a mim. Mostre-me o que tem nas mãos. Aqui estou, mestre amado, para minhas mãos mostrar, mãos que foram lavadas da minha impureza. Hoje, trago em minhas mãos marcas das minhas dificuldades, mas descobri que as minhas tribulações seriam recompensadas nesse dia de glória. Esperei por ti, Jesus, e agora me sinto tão feliz em poder contemplar a tua face. Eis as minhas mãos, Senhor. Ó, filho, como é bom vê-la salva. Você seguiu aquilo que eu digo, que a minha palavra diz. Se a minha palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você não libertou não apenas seu corpo, mas também a sua alma. Levante-se, filha. Há um lugar para você em meu reino. Rafael, apresente-se a mim. Mostre-me o que tens nas mãos. Ó meu mestre, por tanto tempo eu esperei por esse dia de glória. Eu jamais desisti de ti. Por tudo que eu sofri, essa é a minha maior recompensa. Eu fui abandonado e eu fui traído por te seguir. Perdi meus amigos, meus familiares, mas o Senhor estava ao meu lado. Eu estive doente, Senhor. Muitos me viraram as costas, porque eu anunciava ao mundo o meu amor por ti. Meu Senhor, eu estive doente
E ainda que eu estivesse de cama e não lembrasse do teu nome, o Senhor estava ali ao meu lado, em todo momento, em todo tempo, curando minhas enfermidades e estando ao meu lado, me deixando mais calmo, com o coração mais leve. Eu trago agora em minhas mãos a marca de todo sofrimento, mas também a marca da promessa de vida eterna que o Senhor me fez. Eis aqui a minha mão. Ó, Rafael, eu vi o seu sofrimento. Você foi desprezado e mesmo assim continuou a me seguir. Você foi machucado e mesmo assim continuou a pregar a minha palavra. Até mesmo na doença, você levou muitos a me conhecerem. Eu também marquei as minhas mãos em nome do amor. Ó, Rafael, levante-se. Há um lugar para você, meu Deus. Andréia, apresente-se a mim. Mostre-me o que tens nas mãos. Quanta alegria eu sinto ver teu rosto, Senhor. Mostra-te minhas mãos, hoje, restauradas pelo teu poder. Andei errante, conheci o teu nome, mas me afastei. Andei por desertos, por caminhos tortuosos. Quantas vezes eu fugi de ti, mas o Senhor, com teu profundo amor, me acolheu. Mesmo estando distante dos seus caminhos, Senhor, o Senhor estava lá. Sou grata a ti, Jesus, pelo teu grande amor por mim, por me levantar para lutar no teu exército. E eu, por amor a ti, fui até os confins do mundo buscar aqueles que são teus. Eis aqui as minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor, aquele que morreu por cada um que está aqui. Filha, por muito tempo você andou por caminhos errados, como um filho pródigo. Mas se arrependeu a tempo e voltou a andar em meus caminhos. Venha, filha, levante-se. Há um lugar para você em meu reino. Daniel, apresente-se a mim. Mostre-me o que tens nas mãos. Senhor, me perdoe, Senhor, por ter passado minha vida tão confusa. Muitas vezes questionava suas obras, Pai, e ficava triste porque o Senhor não fazia do jeito que eu queria, Pai. Mas por sua infinita misericórdia, o Senhor me conduziu até a vitória. E por isso estou salvo. Muito obrigado, Senhor. Me perdoe por ter passado minha vida longe dos seus caminhos, mas eu sempre soube que o Senhor estava na minha vida. Não deixou eu ser pobre, cego e não estar sempre nos seus caminhos, Pai. Obrigado. Eis as minhas mãos. Daniel, Satanás veio para matar, para roubar e destruir aquilo que meu pai criou. Por muito tempo você andou nos caminhos do pecado, preferindo as coisas do mundo, mas se arrependeu e continuou a seguir os meus caminhos. Levante-se, Deus. Há um lugar para você, meu amigo. Ananda, apresente-se a mim. Mostre-me o que tens nas mãos. Nessa noite feliz,
Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Senhor, Tu és altíssimo e eu te louvo. Como é bom poder me apresentar a Ti, Mestre. Foi na terra uma luz, Teu nome foi apresentado por mim. Mas, Senhor, tropecei. Por várias vezes me senti fraca na fé, abalada pelos problemas que surgiram diante de mim. Principalmente quando me faltava dinheiro, não devolvia o dízimo e gastava com coisas inúteis. Mas, Senhor, Tu vistes a sinceridade no meu coração e me ensinaste que se eu Te buscasse em primeiro lugar, todas as outras coisas me seriam acrescentadas. Por isso, Jesus, aqui estou, eis as minhas mãos. Filha, você sempre teve dificuldades em reconhecer as bênçãos que eu derramei sobre sua vida. A ansiedade, a angústia, o desejo sempre foram muito maiores seguir o seu caminho do que o meu. Mas você reconheceu que somente através de mim poderá alcançar o reino e se arrependeu a tempo. Como muitos aqui estão aqui, você teve pouca fé, mas se arrependeu. Levante-se, filha. Há um lugar para você, meu filho. Logo depois do arrebatamento da igreja, haverá um longo período de tribulação, seguido do juízo final, que julgará grandes e pequenos, pobres e ricos, porque não haverá distinção de pessoas. Os que não foram arrebatados com a igreja serão julgados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Disse. Você nunca acreditou no filho do autismo? E nem sequer no diabo, não era mesmo? Sempre duvidou, não era? Acreditava que isso era uma abanação, apenas uma vergonha, apenas um culto onde todos se reuniam para falar sobre nada. Porque era isso que Jesus era para você, um nada. Um mero, simples, hipócrita, cara que surgiu na história. Filósofos você estudou na faculdade, não era mesmo? O conhecimento e a ganância sempre foram melhor para você. Esse vazio no seu coração, que você sempre sentiu, você nunca procurou. Mas agora vem com esse discurso. Vocês não pregaram, vocês não buscaram. Ah, é plausível. É plausível esse discurso. Mas não adianta, Simba. Esse discurso é vão, porque você não buscou, porque você não quis. E você sempre duvidou de mim. Mas fique tranquilo, que agora você vai ter a oportunidade. Não! Senhor, me dá mais uma chance! Jesus, você não vai me chamar? Nice, o que você tem a me apresentar? Na verdade, você veio tão depressa, eu não pude me preparar, não tive tempo. Nice. Perdão, Senhor, perdão. Eu sabia, eu ouvi falar que um dia que ele iria voltar. Um dia eu fui na igreja, eu levantei as mãos, eu cantava, eu dançava nos cultos. Jesus, eu ajudei ONGs, instituições sociais, eu dava dinheiro ao pobre, mas eu estava sempre preocupada comigo mesmo, com os meus afazeres, com a minha vida amorosa, com o meu trabalho, com o meu sucesso. Eu não sei, eu achei que daria tempo de me recuperar e voltar para o Senhor. Os meus amigos, eles me viraram as costas. Gente, na minha carreira, no meu sucesso, naquela correria toda, mesmo assim eu não consegui ser feliz. Sabe por quê? Porque eu achava que daria tempo de fazer tudo aquilo que eu queria e depois eu voltar para Jesus. Mas Ele voltou e eu preciso me salvar, eu preciso. Ah, Nice. Quantas vezes, Nice, quantas vezes eu te dei a oportunidade de andar em meus caminhos? Quantas
Quantas vezes, Nice? Quantas vezes você zombou daqueles que eu enviei para falar de mim a você? Quantas vezes você desprezou? Você se convenceu, Nice. Você se convenceu que eu era verdade, mas eu não acreditava que eu era verdade. Como muitos aqui nessa igreja, muitos estão convencidos de que eu sou a verdade, mas não acreditam nisso. Seu tempo acabou, Nice. Nada mais posso fazer por você. Você escolheu esse caminho. Você teve todo o tempo do mundo, Nice. Aparta-te de mim, Nice. Aparta-te de mim. Eu vou entrar por essa porta! Eu vou... Na verdade, não foi ele que me deixou. Eu escolhi ficar. Ele me amou e eu desprezei. Ele me chamou e eu virei as costas. Agora ele voltou e eu fiquei. E agora estou nas céus. Não! Onde pensas que vai? Não! Você não! Vamos acertar as nossas contas! Não, você Não é mesmo? Não! Você me conhece muito bem. Não! Conhece de mim? Sou eu, Lúcifer. o próprio. E sempre tive ao seu derredor. Sempre te ajudando nas suas escolhas, não era mesmo? Como era difícil ir à igreja, era sempre um compromisso, uma festa, que eu nunca lhe deixei faltar. Não era mesmo, Miss? Quantos contratos nós não fraudamos juntos? Não era mesmo? Contratos milionários, pequenos, onde você sempre almejou. Nisso, você é uma farsa. Você é mentiroso! Cala a boca! Cala a boca! Mentiroso? Sou mesmo. Na verdade, eu sou o pai da mentira. E você, Nice, se deleitou numa vida de mentiras. Ah, como eu adorava te ver na casa do Senhor e mentia. Ah, Senhor, eu te amo. Farsa! Mentira! Hipocrisia! Era isso que você era, Nice. Você nunca teve vontade de confessar os seus pecados. Você nunca teve desejo dentro do seu coração de realmente confessar tudo que você fazia. A vergonha e a humilhação sempre estavam junto com você. Você achava que não era capaz, mas era tão simples. Jesus estava ali, perto do seu lado. Era só você dizer assim: Jesus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Eu me arrependo, eu nunca mais farei. Filha ingrata! Ele te criou para adoração. Ele tem um amor incondicional sobre sua vida. Eu sou sutil e silencioso. Não posso atuar na vida de vocês, a menos que vocês abram brecha. Ela abriu brecha. Eu me instalei e cuidei da vida dela. Mas fiquem tranquilos, porque eu cuidei muito bem da vida dela. Cuidarei muito melhor da sua morte. Venha! 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 Disse Jesus em Apocalipse de João: o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Venha em breve. Retenha o que é teu, para que a tua coroa não seja tirada. Farei dos vencedores um pilar na casa de meu pai, e de lá eles nunca mais sairão. A salvação pertence ao Senhor, que está sentado no trono.